do Senhor. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Jesus está aqui. O eu sou está aqui. Louvemos e adoremos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Nos prostramos com muito temor e com muito temor para aquele que é digno. Como João Batista diz, a voz que clama no deserto, que não era digno sequer de atar as suas sandálias. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Se renda a Ele. Se entregue a Ele. Incondicionalmente. Incondicionalmente. Ele não quer uma parte sua. Ele quer você por inteiro. Inteira. 24 horas. 24 horas. Aleluias. 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 Graça e paz, casa do avivamento. Amém. Eu preciso fazer algo aqui. O Espírito Santo já vai nos levando e deixa fluir, né, irmãos? Mas eu preciso hoje. Semana passada nós tivemos a honra de apresentar a Laura Emanuele, e esta noite nós temos a honra de apresentar a Ana Lu, né, dos nossos amados irmãos Paulo. Vem para cá, Paulo e Leia, amada esposa. E todas as vezes em que nós vamos apresentar uma criança, nós fazemos e costumamos, né, como está nas palavras do Senhor, como temos o hábito, né, da palavra do Senhor, que diz lá em Lucas capítulo 2, aleluias. Eita, glória a Deus. Aleluias. A palavra do Senhor diz lá em Lucas capítulo 2, do versículo 21 em diante, fala sobre a apresentação e a circuncisão de Jesus Cristo. Diz assim o versículo 21. E quando foram cumpridos 8 dias para circundá-lo, então o seu nome foi chamado Jesus, o qual lhe pôs o anjo antes de ficar grávida. E quando se cumpriram os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, subiram-no a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor. Isto está lá em Levíticos capítulo 12, versículo 3. Todo varão que abre matriz será chamado santo ao Senhor, e para levar um sacrifício conforme o dito na lei do Senhor, um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Então, queridos, nós cristãos, filhos de Deus, né, nós temos como hábito, costume de não batizar a criança, mas sim de apresentá-lo a Deus. E este é o que nós vamos fazer neste momento, amém, queridos? Nós vamos apresentar a Ana Lu a Deus, para que o Senhor utilize a vida dos seus pais, Paulo e Leia, para ensinar no caminho em que ela deve andar, porque nós sabemos que depois de muitos anos, ela se lembrará desses ensinamentos, onde o maior ensinamento que ela vai ter vai ser a prática diária que ela vai ver na casa de vocês, através da vida de vocês. Sabe, queridos, nós pais precisamos entender algo. Todos nós estamos no centro do palco, e a plateia que está atenta, nos observando nos detalhes, são quem? Os nossos filhos, os nossos netos, a nossa geração. Compreende? Quando o Salmo 127, versículo 3 diz que feliz é aquele a qual feliz, deixa eu peraí, que feliz é o homem ao qual tem a sua aljava cheia de seus filhos, que são o que? A sua herança. Vamos lá, Salmo 127, versículo 3.
Eis que a herança da parte do Senhor são os filhos, e a sua recompensa é o fruto do seu ventre. Como flechas na mão do valente, assim são os tidos filhos na juventude. Como é bem-aventurado o varão que enche sua aljava deles, não será envergonhado quando falar com seus inimigos na porta. Então são a nossa herança. E o que nós plantamos em nossa herança, compreende isso? Se nós formos lá em Gênesis capítulo 12, quando Abraão recebe um comando: sai da tua terra e da tua parentela, e vá para uma terra a qual eu lhe mostrarei, e serão benditas, diante de todas as nações. Nós vamos ver que dessa descendência, desse ato de fé de Abraão, nós somos a geração dele. Nós somos abençoados, amém, queridos? Amém? E os nossos filhos são abençoados, amém? E os nossos netos serão abençoados, amém? Por quê, meus irmãos? Porque é uma promessa de Deus. E se Deus falou, toma posse. Amém? Me dá a Ana Lu aqui. Ai, que responsabilidade. Aleluias. Aleluias. Senhor, mediante a tua palavra, Senhor, nós apresentamos, Senhor, a vida da Ana Lu agora diante do teu altar, Senhor, diante da tua presença, Senhor. Clamamos, Paizinho, para que o Senhor venha agora, Deus, a tomar a sua vida em tuas mãos, Senhor. Que o Senhor venha a derramar uma unção própria, específica e determinada para a vida da Ana Lu, Senhor. Que sim, Deus, que na medida em que ela for crescendo em estatura, mas principalmente em graça diante de Ti, Senhor, ela possa viver os Teus planos, os Teus projetos na vida dela, em nome de Jesus. Aleluias. Muito linda, muito linda. Deus, estenda as mãos para cá, queridos. Deus, aqui estão os teus filhos, que diligentemente têm buscado a tua presença, têm buscado algo de ti, Senhor. Eu sei, Deus, que o Senhor os presenteou com mais uma vida, a qual o Senhor entregou na mão deles, para que eles possam simplesmente cuidar para o Senhor. Eu sei que eles têm cuidado de uma forma muito especial da Elise, Senhor, da Bianca, Senhor. Eu sei, Deus, mas agora está assim, a família completa que o Senhor dá para eles. A Ana Lu chegou, e eu sei que ela vem para brilhar, Deus, para trazer luz para aquele lar, Senhor, trazer alento para aquele lar, Senhor, trazer salvação para aquele lar, Senhor. Oh Deus, que os seus pais, Senhor, sim, Deus, possam cada dia mais se sentir fortalecidos na tua palavra, na tua presença, na tua casa, em nome de Jesus. Cuida, fortalece. Não te ordenei eu? Ser forte e corajoso, não pasme nem te espantes, porque eu sou contigo por onde quer que andares. Recebe essa palavra. Josué 1:9, recebe, viva. Parabéns, viu, papai? Vem? Vamos juntos. Aleluia. Parabéns, mamãe. Deus abençoe. Amém. Aleluia. Ó, se é para Ana Lu, tá bom, mas se é para Jesus, tem que ser melhor. Aleluia. 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 Oh! Tudo começa ali. Quando você pega a sua Bíblia, você vai ver que o primeiro livro da Bíblia chama-se Gênesis, que quer dizer o princípio. Ali o Senhor forma este jardim, o jardim do Éden. Ali Ele coloca Adão e Eva. E é ali que nós vamos ver,
se travando, a primeira e grande argumentação que muda a vida daquele casal, que acaba refletindo e também mudando as nossas vidas nos dias de hoje. Argumentação. Falava com a diaconisa Silvana logo que entrava, que essa palavra ficou ardendo quando eu saí daqui no domingo passado. Veio essa palavra muito forte ao meu coração. Argumentação, argumentos. E no certo meados da semana, o Senhor me levou para um outro rio que quando Ele permitia. Eu quero falar sobre Ezequiel 47 novamente, que Ele me levou a Ezequiel 47, sobre caminhar os 500 metros, e depois a gente a parábola também do semeador, do caminho, das pedras, do espinho e da boa terra. E o Senhor linkou tudo isso em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, para que nós possamos experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Se o Senhor permitir, a semana que vem eu ministro sobre isso, mas eu preciso falar sobre argumentos. O que é argumento? O que é argumentar? O argumento, ele é um substantivo feminino que significa uma prova. Guarde bem isso, irmãos. Uma prova usada para afirmar ou negar um acontecimento. Conseguiram entender? Então, para que você tenha um bom argumento, é preciso uma prova real para você poder argumentar, e não simplesmente falar do que alguém falou sem você estar presente. E aí sim, você formar a sua própria opinião através daquilo que você ouviu, que pode manipular ao seu bel prazer, a sua vontade, para o que acha e não tem provas. Então essa palavra argumento, argumentar, é algo muito intrínseco, meus irmãos, que nós precisamos destrinchar nesta noite e entender isso. Porque o argumento é o meio usado para persuadir, para tentar convencer alguém, fazendo com que esta pessoa mude de ponto de vista ou de maneira de agir. Muito cuidado, pois através de sua argumentação, ou seja, opinião própria, você pode literalmente matar alguém espiritualmente, ou também se matar, se já não estiver. Porque a pessoa que está argumentando sobre o que acha, sem provas, sem estar presente no acontecimento, isso é muito grave. Nós precisamos muita atenção, meus irmãos, porque o sinônimo de persuasão é induzir, é instigar, é persuadir. E quando é que nós usamos a nossa argumentação? Sempre que nós argumentamos, nós temos o intuito, o desejo de convencer alguém a pensar como nós. E se a pessoa não pensa como nós, como eu, está fora. Compreende isso? Ou seja, você não pode ter a sua opinião própria, o seu pensamento próprio. E como eu disse para vocês lá em Gênesis, no capítulo 3, do versículo 1, coloca aí para mim, irmãos, Gênesis capítulo 3, nós vamos ver aqui a inicial e grande argumentação que nós vamos ver aqui entre a serpente e quem? E a mulher, a Eva. Olha que diz assim, ó. Vai sair? Aleluias. Gênesis capítulo 3. Aleluias. Ah, tá, não está aqui, então vou, ali não está saindo, então vamos lá, ó. Todos estão, me acompanhem então. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. A primeira argumentação, presta atenção, irmão, a primeira argumentação, ou seja, o início do diálogo, da conversa da serpente com a mulher, com Eva, ó. E ela, ou seja, a serpente perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Olha a resposta da mulher. Respondeu a mulher à serpente. Olha que interessante. Eu entro em parafuso aqui, sabe, diácono José Carlos? Primeiro, pela questão de que uma serpente falando.
Segundo, o nível espiritual de uma pessoa que fala, responde ao quê? A uma serpente, a um animal. E a mesma forma, quando a gente lê a passagem de Balaão, que o último recurso que Deus usa para trazer ele a razão, daquilo que Deus tem para a vida dele. E nós vamos ver que lá em Apocalipse, no capítulo 2, 3, numa das 7 cartas do Apocalipse, Deus continua ainda falando sobre a questão da doutrina de Balaão. Ou seja, Deus sabia o que estava no coração dele e procura alertá-lo. E a mula abre a boca e ele fala com uma mula. E agora eu vejo, quando eu estava lendo, eu falei, mas uma serpente falando? A serpente falando é plausível, mas a mulher, uma pessoa falar com um animal, algo sugênero, né, irmãos? Mas olha aqui, respondeu a mulher à serpente: podemos comer dos frutos das árvores do jardim. Mais outro argumento: mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Contra-argumentou novamente a serpente. Disse a serpente à mulher: para com isso. Ei, certamente não morrerão. Qual foi a primeira argumentação que ele falou? Foi isso mesmo que Deus disse? E para que não pairasse dúvida, a própria mulher esclareceu a serpente: não, Deus falou isso, isso, isso. E aí ele contra-argumentou novamente dizendo: certamente não morrerão. Olha o que essas duas argumentações levou a mulher a fazer. Vamos para 5. Deus, aí continua ainda, a serpente. Deus sabe que no dia em que dele comerem, presta atenção nisso, irmãos, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Algo que nós precisamos entender aqui, irmão, que a serpente argumenta com a mulher, dizendo aqui, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Presta atenção agora, irmãos, o que acontece com a mulher. O que ocorreu com a mulher? Quando a mulher fez o quê? Viu, ou seja, os seus olhos se abriram, que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para delas se obter discernimento. Tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido, que comeu também. Deixa um pouquinho só aí. Qual foi o argumento da serpente? Que nós sabemos, a serpente simbolicamente aqui é Satanás. Amém, querido? Nós vamos ler em Apocalipse, que a serpente, ela se transformou no grande dragão. A serpente que está aqui no Jardim do Éden, que é uma criatura. Porque foi, queridos, tudo foi Deus que criou. Amém? Até o diabo, pastor? Até ele. Amém? E está absolutamente no controle dele. Quando nós lemos Jó, nós vemos o que Deus, fala aqui, os anjos do Senhor se apresentaram ao Senhor, e Satanás foi no meio deles, ou seja, foi no embalo, se apresentou também. E Deus perguntou para ele: de onde vem? Só teve palavra para falar quando Deus autorizou. E ele só tem algo para fazer na sua vida, meu irmão, com duas condições: primeiro, com a autorização de Deus, como Deus deu na questão de Jó, e segundo, pela sua própria autorização, ou seja, pela sua própria legalidade. Quando você está em pecado, você tem uma legalidade onde ele pode agir, cirandar sobre a sua vida. Compreende isso, irmãos? Amém? Então olha que interessante, foi isso mesmo que Deus disse? Não, Deus falou para mim assim, assim, assim. Mas espera aí,
Mas no dia que você comer, você não vai morrer. Os seus olhos vão se abrir. E os olhos da mulher abrem. A palavra não nos mostra qual é o tempo da construção do jardim, né? E o tempo que está lá em Gênesis capítulo 2,15, quando Deus pega Adão e o coloca para cultivar, para dar o nome em todas as espécies que ali estavam. Então não fala o interregno, ou seja, o tempo que se passou disso até este momento, desses argumentos com Eva. Mas eu creio, queridos, que é um tempo em que eles se habituaram ao habitat deles, o lugar onde eles moravam, onde Deus colocou. Tanto é que ela sabia, que ela falou, contra-argumentou com a serpente. Eu quero marcar muito bem isso, para a gente poder caminhar no restante da administração. Marque bem isso, porque aqui é o início. Sabe, irmãos, você quer saber como vai terminar a minha vida, a sua vida? Você precisa saber o início. Aí depois, se você quiser saber o fim, vai para Apocalipse. Bem, porque Jesus falou: eu sou o alfa, eu sou o princípio, eu sou o ômega, eu sou o fim. Tudo tem um início, tudo tem um fim. Nós nascemos, vivemos e dormimos no Senhor. Porque o Senhor vem para aqueles que dormiram no Senhor. Para aqueles que morreram, acabou. Quem morre, acabou. Agora quem dorme no Senhor está aguardando a sua vinda, que está muito próxima. Você pode dizer: Maranata, vem Jesus. Amém, queridos? Isso eu peço todo dia: Senhor, que seja na minha geração, que eu possa contemplar, que eu possa ir, Senhor, junto com o povo que o Senhor preparou, para que nós possamos juntos, vamos para a Nova Jerusalém. É isso que me aguarda, é isso que te aguarda, irmão. Amém? Uma cidade que vai descer do céu. Amém? Para receber cada um de nós, é isso. Mas vamos voltar aqui. Então olha que interessante. Então, peraí, ela sabia que aquela árvore do meio do jardim não podia mexer, não podia comer. Mas eu creio, pode ser um dia, uma semana, não sei quanto tempo, ela olhava e não foi despertada nada. Mas a partir do momento que houve o argumento da serpente, o que despertou nela? O que aguçou nela? A curiosidade. E quando ela olhou novamente para a árvore depois daquele argumento, ela viu que a árvore parecia agradável. Parecia agradável ao paladar, que era atraente aos olhos. Olha, 3 coisas desperta nela quando ela olha. Ela parece que é agradável, atraente e desejável. Compreende isso, irmãos? Se você pegar o pecado, ela tem essas 3 características. É agradável, né? Bom, enfim, né? Vamos para um outro processo, né? E olha aqui qual é o resultado, queridos, ó. Ação, reação, consequência. Olha o que ocorre. No momento em que os 2 comeram, o que acontece? Os olhos dos 2 se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Até isso. A primeira reação, após nós darmos uma pisadinha na bola, né, irmãos? Cometer um pecadinho, um pecadão, né? Um pecado, que não tem pecadinho, não tem pecadão, não tem pisadinha, não tem pisadona, né? Enfim, né? Qual é a primeira reação? Você se sentiu o quê? Envergonhado, desnudo. Amém? Não é isso a sua reação? Ah não, vocês não são pecadores, só eu. Só eu. É dessa forma que eu me sinto, queridos, quando eu novamente coloco o meu Senhor na cruz, quando eu crucifico novamente Jesus, através dos meus atos, através dos meus delitos, através das minhas fraquezas, através das minhas argumentações vãs. Porque se tem uma coisa que todos nós somos experts, é em argumentar. Se tem alguma coisa que nós somos experts, em buscar na Bíblia versículos que nos dão bases para termos argumentos plausíveis.
Só que nós pegamos um versículo fora de texto para formar um pretexto fora de contexto. Porque a Bíblia não é um versículo, a Bíblia é um todo. Quer saber de Jesus, irmãos? Precisa ler desde Gênesis. Está indicando sempre para aquele que há de vir e vai voltar. Jesus vai voltar, meu irmão. Dá glória a Deus aí, irmão. Você não se alegra com isso? Jesus vai voltar, meu irmão. Vai vir para te buscar, para me buscar, para nos buscar. E nós precisamos parar, querido. Nós não temos, entende, irmãos? Nós não temos mais tempos para perder com argumentações, com coisas que desagradam ao coração do Pai. Vocês entendem isso, irmãos? Olha aqui, Isaías capítulo 59, versículo 4. Olha o que ele diz, ó. Isaías capítulo 59, versículo 4. Ninguém pleiteia a sua causa com justiça, ninguém faz defesa com integridade. Apoiam-se em quê? Em argumentos vazios e falam mentiras, concebem maldades e geram iniquidade. Amém, queridos? Eu aconselho você, como um bom bereano, a pegar depois a Bíblia na sua casa e ler o capítulo 59 de Isaías, que você vai ver o que ele está apontando, para que ele fale isso no versículo 4. Eu já li o capítulo todo, não vou explanar aqui, mas eu quero que vocês marquem bem isso, ó. Ninguém pleiteia a sua causa com justiça, ninguém faz defesa com integridade, apoiam-se em argumentos vazios e falam mentiras, concebem maldades e geram o quê? Iniquidade, ou seja, pecado. O livro de Colossenses capítulo 2, vamos lá? Vamos para a Bíblia, irmãos, é palavra. Eu não posso ficar aqui eu poderia falar para vocês tantas coisas aqui, mas eu tenho que falar o que está na palavra, para que nós possamos juntos crescermos na palavra de Deus. Amém, queridos? Amém, irmãos? Amém? Quando você argumentar, nós vamos ver aqui, a palavra vai falar sobre isso. Qual é a forma, a maneira, o jeito que eu tenho que argumentar, com destreza, com certeza, com propriedade. Vamos lá, meu irmão? Colossenses, Novo Testamento, tá difícil aí? Colossenses capítulo 2. Então olha lá, quem não sabe, o autor começa dizendo para vocês assim, ó: quero que vocês saibam. Quem é o autor do livro de Colossenses? Apóstolo Paulo. Bem, ele escreve essa carta à cidade de Colossos, aos seus cidadãos colossenses. Ele diz assim, ó: quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelo que estão em Laodiceia e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. 2. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Para um pouquinho aí. Então ele fala 3 coisas para nós muito claro, ó: se esforçar, fala sobre esforço, fala sobre união, e fala sobre o que? Nós conhecermos plenamente o mistério de Deus. Qual é o mistério de Deus para nós, meus irmãos? Que já foi revelado: Cristo em vós, a esperança da glória. Nós somos cristocêntricos, ou seja, Cristo é o centro de toda a nossa vida. Fora de Cristo, anátema, maldito.
Compreende isso, irmãos? Nós precisamos conhecer plenamente, porque muitas vezes nós acabamos nos rompendo em muitas coisas e argumentando contra o quê? Contra esse mistério. Está esperando, por exemplo, os judeus, a grande parte dos judeus continuam esperando o Messias, porque eles esperavam um Messias naquela época que iria guerrear, que iria confrontar, que iria acabar com o Império Romano. Mas veio Jesus, montado no jumentinho, na sua simplicidade e humildade. Compreende isso, irmão? Não abrindo mão do que ele realmente era. Porque quando ele estava diante de Pilatos, Pilatos pergunta para ele: tu és rei? E ele diz: tu estás falando. Compreende isso, irmãos? O mistério de Deus, a saber, Cristo, todos para nós sabemos qual é. É claro isso para você, irmãos? Mas precisa ter um pleno conhecimento. Sabe, queridos? Por isso que eu tenho batido muito, falado muito sobre isso. O Espírito Santo tem me incomodado muito isso. Não dá para você ficar mais só algumas horas, alguns minutos, alguns segundos com Deus. Você tem que ficar suas 24 horas com Ele, porque Ele está com você as 24 horas do dia. Desde a hora que você levanta até a hora que você dorme. Ai, pastor, quando eu estou dormindo, o que acontece? Leia lá o Salmo 3, leia lá o Salmo 4. Deito e logo durmo, porque o Senhor cuida de mim. Você entende isso, irmãos? Você compreende isso, irmãos? Conhecimento plena, para conhecer, você tem que conhecer plenamente o mistério de Deus. Você precisa entender e viver plenamente João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Por que Deus amou o mundo de tal maneira? Sabe, querido, para enviar o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz por mim e por você, que não foi em vão, irmão. Compreende isso? Vamos lá, vai, 3. Vamos. Neles, ou seja, nesse mistério, né? Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Onde está escondido todos os tesouros, querido? Volta um pouquinho. Em Jesus Cristo, meu irmão. A teologia da prosperidade fez um estrago muito grande no meio de nós, meus irmãos. Criou uma geração de sanguessugas. Dá, só vem a nós o vosso reino nada. Deus, eu quero isso, Deus, eu quero. E se Deus não dá, faz igual essas crianças birreta. Não vai para a igreja. Não sei o quê. Para com isso, irmãos. Vocês precisam conhecer plenamente o mistério de Deus, que é Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória. Amém. Romanos 8,1 diz que nenhuma condenação há naqueles que estão em Cristo Jesus. Vai para Cristo, meu irmão. Vai para Jesus, meu irmão. E nada vai te tocar mais, nada vai te atingir. Não importa o que façam, não importa a circunstância, não importa a pandemia, não importa nada. Se você está na rocha, você está firme na rocha. Não importa os argumentos que estão avassaladores sobre as nossas mentes neste momento, meus irmãos. Há vários estudos pós-pandemia que mostram um estrago muito grande que está sendo feito, principalmente aonde, meus irmãos? Qual é o alvo de Satanás? Qual foi o alvo de Satanás? Lá no Jardim do Éden, que nós acabamos de ver nos seus argumentos. Pegou a mulher. Foi isso mesmo que Deus disse? E dali gerou uma desobediência. E hoje essa pandemia fez o quê? Trouxe todo mundo para dentro de casa, a família novamente. O que está acontecendo? Um alto índice de separações, um alto índice de rejeição de filhos. Mãe não aguenta mais o seu filho, pai não aguenta mais o seu filho, porque era muito prático, muito cômodo. Saía às 6 horas da manhã para trabalhar, chegava às 10 horas da noite. Deixava as crianças na creche. Não está errado, entenda isso, irmãos. Mas agora não, teve que vir todo mundo para dentro de casa. Home office, todo mundo trabalhando. Você entende isso, meus irmãos? E qual foi o que Deus fez? O que Deus quer mostrar isso para nós, meu irmão? Que o projeto inicial dele, que é a família, está totalmente deteriorada nesta sociedade, neste tempo.
E Ele não quer fazer como Ele fez na geração de Adão e Eva. Leia lá Gênesis capítulo 6, que Ele vê a maldade da humanidade daquela época e resolve acabar com toda a humanidade, com todo ser que respirava, seja homem, animal, todos, e manda o dilúvio. Graças a Deus, irmãos, que tinha um homem chamado Noé, justo, íntegro, e que andava com Deus. Sabe qual é o princípio desses dias, dessa geração, meu irmão e minha irmã? Nós precisamos andar com Deus. Andar com Deus 24 horas. Você entende? Por quê, queridos? Deus construiu, Gênesis construiu tudo, formou tudo. Jesus veio, salvou todo mundo lá na cruz, nos comprou por outro preço. Deixou quem para nós nessa geração agora, meu irmão? Não tem como fugir. João 16 diz: olha, eu preciso ir, que se eu não for, o Espírito Santo não virá. Jesus foi, mas quem está aqui hoje, meu irmão? Paulo, em 1 Coríntios, 2 Coríntios, ele ressalta isso, que o Espírito Santo mora, habita dentro de nós. Vós não sabeis que sois santuário, templo, morada do Espírito Santo? Ele está dentro de você, meu irmão. Está difícil, meu irmão? Confessa Romanos 8:26, que Ele com gemidos inexprimíveis intercede por cada um de nós. Não tem como escapar, meu irmão. Você precisa entender isso, você precisa romper nisso, irmãos. Parar de viver uma vida na carne, na alma, e passar a viver uma vida no Espírito. O Espírito Santo está dentro de você. O pastor Rubens falava isso com muita propriedade ontem, sobre a questão de relacionamento. Falava sobre a tricotomia, corpo, alma e espírito. Sabe, recomendo um livro que vocês leiam, queridos, do Otmani, O Homem Espiritual. Leiam, vai te mostrar o relacionamento do corpo, da alma e do espírito, que você precisa realmente romper isso de uma vez por todas. Nós vivemos num corpo que tem uma alma, que também tem um espírito, meu espírito. Só que veio o Espírito Santo que mora dentro de nós. Tem conflito? Não, querido, tem conjunção. Uma só carne. Você com o Espírito Santo, você consegue fazer isso? E infelizmente não há um ensinamento muito profundo nessa parte, e as pessoas acabam não rompendo em Deus, porque não vivem quem está hoje nas nossas vidas. Não é que vai vir, já veio e está em mim e em você. Você falar em línguas ou não é um outro rio, meus irmãos, é um outro dom, mas aconselho a você a desenvolvê-lo. Compreende isso, irmãos? Isso não é argumento, isso é realidade, isso é palavra, é o que está aqui. Você precisa entender. Pera, mas com quem eu me relaciono? Com Deus? Sim. Eu me relaciono com Jesus? Sim. Mas quem é que está dentro de mim hoje? É o Espírito Santo. É Ele. Vai vindo outro livro. Já leram? Leiam. Benihim. Bom dia, Espírito Santo. O outro livro dele, Bem-vindo, Espírito Santo. Já li todos. Para acrescentar conhecimento. Você tem que conhecer plenamente, irmãos. Não é a verdade, é um adendo à verdade, amém, queridos? Porque a verdade está aqui. João 8,32, você vai conhecer essa verdade, e essa verdade vai vos libertar, na medida em que eu permaneço nesta verdade. Quando eu saio da verdade, eu vivo na mentira. E quando eu vivo na mentira, eu tenho um pai que se chama diabo. Forte, né? O que é melhor ser chamado de filho de Deus ou filho do diabo? É a nossa escolha, irmão. Essas são as nossas argumentações. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Então nele está. Quer saber, querido? Quer ter conhecimento? Você quer ter sabedoria? Você quer ter discernimento? Quer ter entendimento? Vai para Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? João capítulo 1, versículo 1 em diante. Depois vocês leiam.
É a palavra, é o verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. Não tem outro jeito, não tem outra forma, não tem mágica, meus irmãos. É dia após dia mergulhado na sua palavra para conhecer, para viver e praticar Jesus Cristo em toda hora e em todo momento. Compreende isso, irmão? Edificando o vosso porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito, hora após hora. Vamos continuar aqui. Vamos lá, o 4. Judas 20, viu, irmãos? Eu acabei de falar. E digo isso, olha, não sou eu que estou dizendo, estou só replicando o que o apóstolo Paulo falou aos Colossenses. E digo isso para que ninguém os engane. Com quê? Com que, irmão? Lê para mim aí, irmão. Com que? Você está entendendo, irmão? E digo isso para que nem os engane, para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Posso pegar uma palavra aqui, queridos, e convencer vocês a adorar outros ídolos. Porque Arão, que era a boca de Deus ao lado do seu irmão Moisés, no momento em que Moisés demorou lá no monte Horebe junto com Deus, Arão, construiu o que, meus irmãos? Bezerro de ouro para o povo adorar. E o povo adorou. Compreende isso, irmãos? Muitas vezes você pega um texto fora de contexto e traz uma heresia. Uma heresia. Aqui, ó. Digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Você está achando que é, mas não. Tem um negócio, tem um Denorex, né? Parece que é, mas não é. Enfim, né? Uma propaganda parece que é. Como é que é? Não é isso, Eliane? Não é não? Parece que era, mas não é. Não é no nosso tempo, meu filho. Uai. Se perguntar para os jovens de agora, ninguém conhece isso. Tem que ser alguém que é mais ou menos da mesma geração. O diácono José Carlos, não é? Parece, mas não é, não é? Engana, é isso aí. Mas olha aqui, vamos tirar 5. Eu vou até onde? Eu preciso acelerar um pouquinho. Vamos lá. 5. Olha, irmãos, por quê? Embora eu esteja fisicamente longe de vocês, em espírito, olha aqui, presta atenção, irmãos, em espírito estou presente, e me alegro em ver como estão vivendo em ordem, e como está firme, o que, irmãos? A fé que vocês têm no pastor Chiquinho. Vocês estão na roça. Todos nós, irmãos, se eu não estiver na rocha, amém, queridos? Ramanaias. Espírito Santo, me ajuda. Fugiu aqui. Mas você, aquele que pensa que está firme, cuide-se para que não caia. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Obrigado, Espírito Santo. Entenda isso, irmãos. Aquele que pensa que está firme, o que tem que fazer? Tem que ir mais para Deus, irmãos. Tem que orar mais, tem que jejuar mais, tem que ler mais a palavra, para que não deixe que esses argumentos, nós vamos ver onde ele quer trabalhar desses argumentos em nós, irmãos, e para onde ele vai, e o estrago que faz, e como é que é cada um de nós, né, queridos? Nós somos peregrinos nessa terra, irmão. Nós somos forasteiros. Nós estamos de passagem tão somente aqui por essa terra, irmãos. Eu não tenho nada daqui, eu não vou levar nada daqui, amém, irmãos? A não ser o fôlego de vida, o Espírito que Deus me deu, o Ruach. Quer saber disso? Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. O pó volta ao pó e o Espírito volta a Deus que o deu. É só isso. A carne vai ficar tudo aqui, então, amém? E ela é fraca, mas o Espírito, ele está pronto. Vamos lá, né? Como é que eu estou ainda aí? Isso, com as fé que vocês têm em Cristo Jesus. Mais um 6, termino no 6. Portanto,
assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver em quem? Nele. Todos aqui já entregaram a sua vida para Jesus Cristo? Vamos adiantar o final do culto aqui, para não precisar fazer apelo. Todos? Levanta a mão, irmão. Eu. Faz igual aqueles sapos na lagoa lá. Eu. Hã? Sim. Porque vocês viram a pergunta que eu fiz para vocês? Se vocês entregaram a vida. Eu não perguntei se vocês aceitaram a Jesus. Porque aceitar é fácil. Diácono Tinho Washington, você aceita essa Bíblia? Lógico, pastor, que eu aceito. Mas vai ter um momento que você vai começar a ler: não quero mais, você vai me devolver. Agora, se eu te entregar essa Bíblia, você não tem mais como devolver. Essa é a diferença. Tem gente que só aceita Jesus, queridos, não se entregou ainda a Ele. Porque quem entregou a vida para Jesus tem Ele como seu Senhor e Salvador. Sabe o que significa? Sabe o que é confessar? Porque a palavra diz assim, olha, Romanos 9 fala de você confessar publicamente com a sua boca Jesus Cristo como seu Senhor. Se Ele é o seu Senhor, quem você é dele é dono? Não. Você é servo. Ou você serve, ou você não serve. Entreguem. Querido, eu estou entregando a minha vida para Jesus todo dia. Amém. Todo dia. Que eu quero ser melhor do que eu fui ontem. Mas para ser melhor do que eu fui ontem, eu preciso me entregar hoje para que eu construa o meu amanhã melhor. Ontem não dá mais. Agora hoje ainda dá tempo. Compreende porque você está aqui? Compreende porque nós estamos aqui? Pastor, nós estamos aqui para cultuar a Deus. Eu vim aqui para receber, irmão. Você vai receber sim, na medida que a sua carne permite. Mas você está aqui para dar, para entregar o seu melhor. Pastor Ruel falou na sua ministração, que eu vi muito interessante, que começa a louvar, irmão. Vamos lá. Puxa o louvor, vamos lá, irmão. Qualquer louvor aí, vamos ver o povo, vamos ver como vai mudar a atmosfera aqui. Vamos lá. Vamos criar uma atmosfera de adoração aqui, irmão, amém? Agora eu vou aqui, sou maestro. Já não dá uma vontade de fazer uma carinha de adorador? Aos seus pés. Eu não vou parar. Então para agora, para. Ué, por que você parou? Só porque a música parou? Você é movido a adorar ao Senhor tão somente pelos instrumentos daquilo que toca, não o que toca em você, que é Cristo em vós, a esperança da glória. O Cristo está em você, meu irmão. O Cristo está fora de você. Porque em todo tempo, não é só porque agora minha carninha, minha alma satisfez, não, meu irmão. Passou esse tempo. Estamos vivendo uma nova. O Senhor se moveu nesta geração. Ele procura homens, mulheres, como procurou com Noé, que andem continuamente com Ele. Compreende isso, irmãos? Andar com Ele. Não adianta você ser só como Jó, não. Jó também era justo, era íntegro, mas era temente a Deus. Não adianta só ser temente a Deus, porque Jó declara lá no capítulo 3: o mal que eu temia sobreveio sobre mim. O que movia Jó, que era um homem rico, que era um homem que tinha uma grande família, grandes riquezas, o que moveu ele? Era isso. Mas ele perdeu tudo, porque ele temia isso. Mas lá no capítulo 42 ele chega a uma conclusão: sei que podes todas as coisas e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Quem já teve essa experiência, meu irmão? Numa madrugada, dentro do seu carro, você ouvir uma voz falar: filho, filha, sou eu.
seu quarto, tranque. Ou se não dá para ir para o quarto, vai para o banheiro. Se não dá para o banheiro, vai para a sala. Não dá para ir para a sala, vai para a varanda. Não dá para ir para a varanda, vai para o quintal. Mas vai para algum lugar urgente, meu irmão e minha irmã. Fique a sós com Ele. Se derrame na presença dEle. Abra o seu coração para Ele. Sabe por quê, meu irmão? Porque você precisa fazer Ele. Porque Ele já sabe. Porque foi Ele que te formou. Salmo 139, versículo 16. Antes sequer que era uma massa informe, um embrião, Ele já havia escrito e determinado todos os dias das nossas vidas. Então não se iluda. O Senhor nos sonda e nos conhece, nos esquadrinha. Para, meu irmão. Para. Nós temos que, assim como vocês receberam Jesus Cristo, o Senhor, continue a viver nele. Nós temos que viver nele. Nele. Segunda carta a Coríntios. Oh, Jesus, já. Capítulo 10, eu não falei, né? Segunda carta a Coríntios, capítulo 10, versículo 1. Tem tantas coisas, sabe, meu irmão? O Espírito Santo tem derramado tantas coisas. Porque quando você entra na palavra dele, quando você entra na casa dele, quando você habita no esconderijo do Altíssimo, quando você descansa à sombra do Onipotente, sabe que ali é um lugar, sabe, é um lugar onde você recebe as suas verdades, é ali onde as mentiras elas são desmascaradas, os argumentos são retirados de dentro de nós. Você compreende, querido? É onde nós somos tratados, é no nosso interior. Mas tem um detalhe, querido, tem um limite. Tem um limite. Qual é o limite? O Senhor, Ele é um gentleman. Lá em Apocalipse diz: eis que estou à porta e bato. Se abrirem, terei morada. Se abrires, entrarei e farei morada contigo. O Senhor, Ele vai pedir para entrar. Tem um limite, é o seu limite, é você que determina. Sabe onde Deus está, irmão? Todos sabem onde Deus está? Sim, lógico, pastor, está no céu. Sim, no seu alto e sublime trono, amém? Ele está lá. E você onde está? Está aqui na terra. Amém? Como é que eu me aproximo de Deus? Ele se aproxima de mim? Ou é eu que tenho que me aproximar dele? Ele continua no seu alto e sublime trono, meu irmão. Quando Jesus, novamente voltamos para a cruz, disse: está consumado. O que ocorreu? O véu se rasgou de cima a baixo. O que ocorreu? Hebreus 10, 20. Por um novo e vivo caminho, ou seja, pelo sangue de Jesus, foi aberto para nós. Então agora quem tem que ir, está aberto o caminho, meu irmão. Vá para Deus, irmãos. Vá para Deus, irmãos. Vai doer? Vai. Porque Ele vai te mostrar a cada um de nós as nossas imperfeições, os nossos argumentos, os nossos pecadinhos, as raposinhas. Sabe aquelas raposinhas escondidinhas? Então, sabe aquele quartinho escuro? Onde você vai e não, você vai romper em Deus, você trava. Por quê? Não, aqui não, aqui não, Senhor, aqui não. Mas é aí que precisa. É na raiz, irmãos. O que matou o gigante Golias? Foi a pedra que afundou na testa dele e ele caiu fulminantemente? Não. Davi imediatamente correu em direção dele, tomou a espada dele, e que fez? Cortou a cabeça dele. Nós precisamos tirar as raízes de amargura de dentro de nós, irmãos. Pessoas viciadas na pornografia. Enquanto eu não sair a raiz da pornografia dele, ele pode dominar uma semana, um dia, um mês, um ano, 10 anos, mas uma hora ele vai voltar a ver. Porque é isso que atrai ele.
conserta-te que ainda é tempo. Conserta-te que ainda é tempo. Paulo, pela mansidão, olha, Paulo manso, né? Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, apelo para vocês. Eu que sou humilde quando estou face a face com vocês, mas audaz quando ausente. Rogo a vocês que quando eu estiver presente, não me obriguem a agir com audácia, tal como penso que ousarei fazer, para com alguns, não é com todos, amém? Que acham que procedemos segundo os padrões humanos. Guardem bem essa palavra, irmãos. Padrões humanos. Continua. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo o que? Os padrões humanos. Vamos um pouco mais. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Quer saber quais são essas fortalezas, irmãos? Leiam Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 18. Amém? Que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas leiam lá. Você vai saber, ó. Amém? Ao contrário, são poderosas em Deus, não é em nós, para destruir fortalezas. 5. Destruímos o que, irmãos? Aqui, irmãos, ó. Eu ia ministrar só nesse versículo aqui, irmãos. Tudo que eu fiz até agora foi um preâmbulo, uma introdução para chegar nesse versículo aqui, irmãos. Vocês entendem? Peguei o significado do que é a palavra argumento, trouxe para Gênesis, onde começa tudo ali, os argumentos da serpente com a mulher, o estrago que fez, né? Entrou a desobediência, foram expulsos, as consequências foram expulsos, né? da presença de Deus. Compreende isso? E aí nós vemos para isso aqui, olha, ó, destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo o quê? Todo pensamento para quê, irmãos? Para torná-lo obediente a Cristo. Deixa aí um pouquinho. Compreende, irmãos? Eu poderia abrir só esse versículo e falar, falar 3, 4, 5 horas com vocês sobre só isso aqui, ó. Destruir argumento. Mas que argumento é esse, pastor? Que pretensão é essa? Nós vamos lá. Porque a serpente, ela tinha uma pretensão, ela tinha um alvo, ela tinha um objetivo, ela tinha um propósito. Daqui a pouco eu vou terminar com isso, falando sobre João 10:10. O que o ladrão veio para fazer? Para matar, para roubar e para destruir. Mas Jesus veio para quê? Para que tenhamos vida e vida em abundância. Vocês estão me entendendo, irmãos? Um tem um argumento, um tem um objetivo, um tem um propósito, o outro também tem, irmãos. Mas em qual que nós ficamos? Aquele que quer me matar, que quer me roubar, aquele que quer me destruir, ou aquele que tem que me dar vida e vida em abundância? A escolha é sua, a escolha é minha, a escolha é nossa nesta noite. Compreende, irmãos? Destruir todo argumento. E o que eu tenho que fazer? Que se levantou contra o quê? Qual é o conhecimento de Deus, irmão? Qual é o conhecimento de Deus? Aqui, a palavra. Se eu estiver conversando com alguém, começar a falar com você, argumentando alguma coisa, pede para mostrar na palavra. Ou melhor, vamos fazer uma oração juntos? Toda conversa que eu começo com alguma pessoa que me dá o privilégio, a honra de a gente poder estar conversando, primeiro eu começo com uma oração, porque eu sei que a partir daquela oração não somos mais nós, mas é o Espírito Santo no meio daquela conversa. Você faz isso quando você começa a conversar com alguém? Mesmo que seja uma conversa frívola. Não, mas eu estou conversando com meu amigo então. Por isso mesmo que você tem que orar. Você vai saber o quanto realmente ele é teu amigo, quanto é tua amiga em Deus. Se for alguma coisa que falar, for contra o conhecimento de Deus, está errado, irmãos. E aí quando você segue, quando você leva cativo todo o pensamento, ou seja, você está blindado. Por que eu tenho que pôr o elmo da salvação, o capacete da salvação, para quê, irmãos? Para proteger o quê, irmãos? Pela arma. Minha cabeça, meus pensamentos, blindar.
as setas malignas não entrem, os argumentos errados não entrem, distorcidos, sem provas. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. O objetivo de tudo, irmão, é para gerar o quê? Põe o 6, acho que vai falar sobre isso. Vamos lá. E estaremos pronto, isso mesmo, olha lá. E estaremos prontos para punir o quê? Todo o ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês. E o 7 termina aqui. Vocês observam apenas a aparência das coisas. Se alguém está convencido de que pertence a Cristo, deveria considerar novamente, ou seja, se entregar novamente, realmente. A palavra está dizendo, irmão, ó, consigo mesmo que, assim como Ele, nós também pertencemos a Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória. Levem a sua mente, irmãos. Eu paro por aqui. As pessoas pediu para parar, mas se você quiser ler em casa, leia lá João 10. Fala sobre o bom pastor. Fala sobre os seus rebanhos. Fala sobre as ovelhas. Ele discerne a voz do seu pastor. Ele sabe a quem segue. Por quê, queridos? Porque ele tem um pleno conhecimento de Cristo, da palavra. Não se deixe enganar. Não se deixe se envolver em situações. E se tem um ambiente propício para nos envolver, é desde março do ano passado até agora, e continua até o final do ano, irmãos. Infelizmente, né, segundo vimos aí, né, um pronunciamento de que até 31 de outubro estará toda a população adulta, né, vacinada, né? Tomara que isso ocorra, amém? Oramos por isso, amém? Senhor, que o Brasil venha acontecer isso em nome de Jesus. Que cessem essas mortes em nome de Jesus. Amém, queridos? Que isso venha acontecer. Mas os cuidados não vão parar por aí. Então hoje que nós vemos pessoas fiquem em casa, literalmente ficando em casa, morrendo espiritualmente. A gente vem alertando isso há muito tempo sobre a questão da apostasia, ou seja, o esfriamento espiritual. Ah, pastor, eu em casa, não. Ontem tivemos um culto aí, né? 31 pessoas assistiram. Nós somos em quase 150. E o restante que estava fazendo no domingo, no sabadão? No shopping center, pastor. Feriadão prolongado na praia, né? Aí o Facebook cagueta todo mundo. Né? Pois é. Isso aí. Termina assim. Eu falava com um casal ontem. Estar aqui, irmãos, é uma honra, é um privilégio que o Senhor permitiu a nós. Mas em contrapartida, né, eu falei para vocês, para estar ministrando esses breves minutos, que para mim é minutos, né? Talvez para vocês seja uma eternidade, muito tempo, pastor falando muito, mas enfim, né? Para mim, falaria tranquilamente aqui mais umas 3, 4 horas daquilo que eu vivo. Entende? Jesus todo momento. Seja assistindo um filme, seja assistindo uma partida de futebol, não perco o foco, não deixo de me edificar em línguas. Eu sei para onde eu vou, eu tenho muito claro, sabe? O Senhor falou para mim aqui, olha, filho, você chegou. Então eu tenho entenda isso, sabe, irmão, gerado no meu coração. Eu tenho uma plena convicção de que eu vou para o céu, irmãos. Eu tenho uma plena convicção, porque o Senhor falou para mim aqui, filho, você chegou. Porém, todavia, contudo, se você permanecer,
Chegar é fácil. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Você já experimentou, irmão? Você já esteve lá? Tira um tempo, não sei se é de joelho, é andando, não sei qual é a sua forma de orar, mas tira um tempo, que você vai querer mais, você vai querer mais, você vai querer mais de Deus, porque Ele vai te contagiando, Ele vai te, sabe, querido, a presença dEle vai entrando em você, e você vai querendo cada vez mais, e quando você acha que já acabou, tem mais ainda, e tem mais. Sabe, queridos, nós criamos o evangeliquez, e o evangeliquez diz que assim, que o melhor está por vir. Perdão, irmão, o melhor já veio, que é Jesus Cristo. Não tem nada melhor do que Jesus Cristo na minha vida, na sua vida, na nossa vida, meu irmão. E ainda continuamos procurando tantas coisas por aí, correndo atrás da bênção, sendo que a palavra diz que as bênçãos correrão atrás de vós. E pede tempo para lá e para cá. Eu quero minha bênção, me dá minha bênção para depois subir, me dá. Oh, irmão, tá aqui, ó, filho. O que o pai deixa para um filho? A sua herança escrita onde? Um testamento. Nós somos filhos de Deus. Onde está a nossa herança? Se não basta no Velho Testamento, vá para o Novo Testamento. Você vai ver a herança, as promessas liberadas para cada um de nós. Você precisa chegar. E quando você chegar, você precisa permanecer. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o versículo, esse é o 32, João 8:32. Mas no 31 diz: e Jesus respondeu, que se verdadeiramente querem ser os meus discípulos, vocês precisam o quê? Permanecer. É um processo, irmãos, que começa já, na minha vida, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé? Foi uma honra, um privilégio servir à mesa do Senhor junto com vocês. Amém, queridos? Vocês que nos visitaram pela primeira vez, vocês são as pessoas mais importantes desse lugar, depois de Jesus Cristo. Amém? Que o Espírito Santo continue ministrando as suas verdades nos seus corações e te levando a elas. Porque uma coisa é ministrar a verdade, te mostrar, e a outra coisa é você passar a praticar essas verdades. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê. Deus abençoe, queridos.